Es una alegría poder estar en esta mañana con todos vosotros. É uma grande alegria poder estar esta manhã com vocês. Estamos de vacaciones Estamos de férias en Sesimbra em Sesimbra y nos pusimos en contacto con Paulo e estivemos em contacto com o pastor Paulo para poder asistir a la iglesia para poder assistir aqui a um culto y nos invitó para que pudiéramos compartir con todos vosotros la palabra de Dios. e então ele nos convidou para podermos partilhar a palavra do Senhor nesta manhã. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor Para mim é uma grande honra estar aqui a partilhar a palavra do Senhor. y le doy gracias a Paulo por la invitación. E agradecemos muito ao Paulo pelo convite. Para presentarme un poco, soy español de la parte del norte del País Vasco. Para me apresentar um pouco, eu sou espanhol do País Basco, lá em cima. Hace más de 30 años conocí a Jesús Há mais de 30 anos conheço a Jesus por medio de un misionero finlandés por meio de um missionário finlandês que estaba predicando allí en las calles que andava a pregar nas ruas y con un grupo de amigos estuvimos escuchándole e eu e um grupo de amigos estivemos a ouvi-lo. y a partir de ahí nos invitó a su casa Depois também nos convidou a ir à sua casa y comenzamos una iglesia allí en la zona donde yo vivía. e assim se formou uma igreja ali naquele local. En estos momentos estamos pastoreando una iglesia en Santurce, Neste momento estamos a pastorear uma igreja em Santurce, cerca de Bilbao. muito perto de Bilbao. Llevamos un año allí en esta iglesia. Já estamos lá há um ano. Hemos estado durante casi 6 años en Honduras, Durante 6 anos estivemos em Honduras, en un hogar de niños huérfanos, num lar de crianças. y antes estuvimos pastoreando una iglesia durante 18 años. E antes de estarmos nas Honduras, tivemos 18 anos a pastorear outra igreja. Así que, gracias a Dios, Él nos mantiene firmes y fieles en su obra. Temos que dar graças a Deus que Ele nos mantém firmes e fiéis na sua obra. Mi esposa es hondureña. A esposa do nosso irmão é das Honduras, hondureña, assim que se diz em português. Hondureña. Vino hace, ¿cuántos años? 30 años a España de misionera. A esposa veio há 30 anos como missionária à Espanha, En la zona de Andalucía, de Córdoba. na zona de Andaluzia, Córdoba. Allí conoció a Paulo cuando estuvo en foi Andalucía. aí que conheceu o Paulo, o pastor Paulo, meu irmão. Y luego nos visitó en el País Vasco, en el norte, Navei, mi esposa. Ella nos visitó. E uma vez ela foi lá ao País Basco. Aí le conheci. Aí ele conheceu Y nos casamos. e pronto, e depois namoraram e casaram, certo? Não foi assim logo a correr, vá. Temos que ensinar bem. Como ha dicho el pastor, tenemos 3 hijos. Temos 3 filhos Que han sido un regalo del Señor para nuestras vidas. e é uma grande prenda para nós do Senhor Jesus. Amén. Quiero que abramos la Biblia Vamos abrir as nossas Bíblias. en Mateo. São Mateus. Vale. Las gafas. Há utensílios que nos fazem muita falta, não é, irmãos? Quando chegamos a uma certa idade, há que estarmos compostos para conseguirmos falar. Vale, assim é melhor. Así mejor. Mejor. Mateo, capítulo 5. São Mateus, capítulo 5. Va a ser el pasaje que en esta mañana vamos a compartir con la iglesia. Esta é a mensagem que esta manhã vou compartilhar com vocês. Es el inicio de una serie de mensajes Isto é o início de uma série de mensagens que Jesús dio durante varios días
que Jesus deu durante vários dias en una montaña, numa montanha. y aquí lo resumen, E aqui é um resumo del capítulo 5 hasta el capítulo 8. do capítulo 5 ao capítulo 8. Y el comienzo de esta serie de mensajes E no início desta série de mensagens es las bienaventuranzas, é as bem-aventuranças. los bienaventurados. Los bienaventurados. Os ¿Quiénes bem-aventurados. son bienaventurados? Quem são os bem-aventurados? Y nos habla de 9 bienaventuranzas en este capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 12. E fala-nos de 9 bem-aventuranças, desde o versículo 1 ao versículo 12. Vamos a leer. Leio eu solamente? Vale. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aquí Jesús nos está hablando de qué actitudes, comportamientos tenemos que tener para ser felices. Aqui Jesus nos está a falar de comportamentos e atitudes que devemos ter para sermos felizes. En este mundo todos quieren ser felices. Neste mundo todos querem ser felizes. En la iglesia todos queremos ser felices. Na igreja todos queremos ser felizes. Porque la traducción de bienaventurado es feliz, dichoso, completo. Algo que uno ha recibido, algo gratificante. Porque o significado de bem-aventurado é estar feliz, ter recebido algo muito bom, ser bem-aventurado. Y eso todo el mundo quiere. E isso é o que todo mundo quer. Los que no creen en Dios Os que não querem saber de Deus e os que y los que querem. creemos en Dios. El problema es cómo buscamos esa bienaventuranza. Portanto, o segredo está como vamos buscar essa bem-aventurança. La mayoría lo buscan por caminos equivocados. A maioria das pessoas procura em caminhos errados. Pero aquí Jesús nos muestra claramente cómo debemos encontrar, cómo encontramos esa bienaventuranza en nuestras vidas. Mas aqui na sua palavra, Jesus nos mostra como encontrar as bem-aventuranças para a nossa vida. Incluso dentro de la iglesia. Inclusive é dentro da igreja. Hay muchas personas que están tristes, Porque há muitas pessoas que estão tristes, frustradas, frustradas, amargadas, amarguradas. y eso no quiere el Señor para nosotros. E o Senhor não quer isso para a nossa Él ha vida. prometido una vida en abundancia para cada uno de los Ele hijos. prometeu uma vida em abundância para cada um de nós. Entonces, ¿qué hay en nosotros que nos impiden encontrar y descubrir esa vida en abundancia que Jesús ha prometido? Cabe a cada um de nós procurar onde está essa vida em abundância e tudo aquilo que Deus prometeu para nós. É o nosso trabalho, é procurar. Hoy vamos a buscar, a ver 2 o 3 actitudes que nos impiden el encontrar y descubrir esa vida en abundancia que Jesús ha prometido. Hoje vamos ver algumas das coisas que nos impedem de ter essas bem-aventuranças na nossa vida. Anteriormente al capítulo 5, en el capítulo 4, versículo 17, Portanto, no capítulo 4 e versículo 17, dice: diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. lo primero que Jesús nos enseña es que nos arrepintamos.
A primeira coisa que Jesus nos ensina é que nos arrependamos. Que en nosotros hay una actitud de reconocimiento que hemos errado, que nos hemos equivocado, que hemos hecho las cosas mal. Que dentro de nós haja uma atitude de reconhecermos que pecamos, que temos atitudes erradas. Y eso desagrada a Dios. E isso desagrada a Deus. Tenemos que venir delante de Él con humildad, Temos que vir a Ele com humildade, con sometimiento. submetidos a Ele. Y esa es la primera actitud que tiene que haber en cada uno de nosotros. Venir delante de su presencia con humildad. Essa é a primeira atitude, vir a Jesus com humildade, Sabiendo que hemos pecado contra Él. sabendo que temos pecado contra Ele. Y luego dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Ele diz que o reino dos céus já chegou. Está chegado. Está acercado. Vale. Está cerca. Versículo 3. 5:3. 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque de ellos es el reino de los cielos. porque deles é o reino dos céus. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Afinal, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espíritu es reconocer que no llegamos a cumplir aquello para lo cual Dios nos está exigiendo. Reconhecer que somos pobres de espírito é reconhecer que ainda não chegamos ao ponto que Jesus quer que cheguemos para estarmos perto dele. Reconocer que en nosotros no hay la fuerza ni la capacidad para cumplir la palabra del Señor. Reconhecer que em nós não há força nem capacidade para cumprir o que está na palavra do Senhor. Que en nosotros no hay prepotencia para creer que lo podemos hacer las cosas solos. Que em nós não há reconhecimento que não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Sino que realmente es todo lo contrario. Rendirnos a la confianza que solamente en Él podemos... Mas que somente nos rendermos a Ele, aí sim teremos a força Es necessária. tener dependencia absoluta de Dios en nuestras vidas. É ter dependência absoluta de Deus na nossa vida. Sin esa actitud de nosotros, cuando hay arrogancia, altivez, Quando somos arrogantes e altivos, Dios no puede hacer nada con nosotros. Deus não pode fazer nada. Él levanta al humilde Ele levanta o y humilde humilla al que se ensalza. e humilha aquele que se exalta. Por lo tanto, la primera actitud que nos enseña aquí la palabra de Dios Portanto, a primeira atitude que nos ensina aqui na palavra de Deus es reconocer que en nuestras fuerzas no podemos agradar a Dios. é reconhecer que com as nossas forças não podemos agradar a Deus. No llegamos al nivel que Él quiere. Não chegamos ao nível que Ele deseja. Por lo tanto, nos sentimos pobres, necesitados, Por isso nos sentimos pobres, necessitados, dependientes de Él. dependentes dele. Y venimos delante de Él con ese reconocimiento y con esa actitud. E vimos diante dele com esse reconhecimento e com essa atitude de que precisamos dele. Eso nos dice que somos bienaventurados, que somos felices cuando Dios encuentra en nuestro corazón ese tipo de actitud. E por isso nós somos bem-aventurados e felizes quando Deus vê no nosso coração essa atitude. Y no solamente somos felices, sino que hay una recompensa para aquellos que somos pobres de espíritu. Não somente somos felizes, como vamos ter uma recompensa quando nós somos pobres de espírito. Y esa recompensa es que de ellos es el reino de los cielos. E essa recompensa é que dele é o reino dos céus. El reino de los cielos está en dos partes. Un día estaremos en su gloria, donde Dios está, en su presencia. El reino de los cielos es la presencia de Dios. É no reino dos céus que está a presença de Deus. E isso é uma recompensa que nós vamos ter. Donde Dios gobierna, Onde Deus governa donde un día estaremos aquellos que hemos aceptado a Jesús. e onde um dia estaremos aqueles que confiarem e forem fiéis a Ele. Pero hemos leído en el versículo 17 que ese reino se ha acercado Amém. aquí. Temos lido aqui no capítulo 4 e versículo 17 que o reino deles chegou, o reino deles chegou. Que no solamente no tenemos una fe solamente de una esperanza del futuro, Não somente temos uma esperança no futuro, sino que el reino de Dios se ha acercado, está en nosotros. mas que o reino de Deus está dentro de nós. Y eso es lo que realmente tenemos que vivir en este mundo, que el reino de los cielos está
en medio de nosotros. E é assim que devemos viver neste mundo, mostrar que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. ¿Qué es en definitiva el reino de Dios? La obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Que o reino de Deus reflita na nossa vida, que está dentro de nós, Y a e través transmitir também aos outros essa atitude. el Espíritu Santo en nosotros nos transforma, O Espírito Santo dentro de nós, dentro de nós nos transforma, nos limpia, nos limpa, nos sana, nos cura, nos fortalece nos fortalece, para poder llegar a ser la imagen de Jesucristo. para chegarmos a ser a imagem de Jesus Cristo. Nunca llegaremos a ser como Él, Nunca mais vamos ser como éramos, pero vamos en progreso. De gloria en gloria, de victoria en victoria. mas vamos de glória em glória e vitória em vitória. Esa es la vida del Hijo de Dios. Esta é a vida do Filho de Deus. No hay estancamiento, Não ficamos parados, no hay para atrás, não olhamos para trás, sino vamos adelante en el poder del Espíritu mas Santo. seguimos em frente no poder do Espírito Santo, Creciendo, avanzando crescendo, avançando, por el poder de su Espíritu Santo. en pelo nuestras poder vidas. do Espírito Santo. Así que tenemos una promesa. Si Así- tenemos ese corazón pobre delante del Señor, Él ha prometido que nos va a dar de su Espíritu Santo para poder realmente transformar, cambiar y darnos el poder para agradarle a Él. Amém, hermano. Aleluia. Lo compreendi. Compreenderam todo? Amém. Y la otra parte es que el reino de Dios viene a través de nosotros. A outra parte é que o reino de Deus vem através de nós. Es la obra del Espíritu Santo a través de tu vida y de mi vida. A obra do Espírito Santo através da minha vida e da tua vida. Traer la sal y la luz a este mundo. Traz o sal e a luz para este mundo. El Espíritu Santo quiere usarnos a sus hijos. O Espírito Santo quer usar os seus filhos. Quiere que ahí donde estemos podamos proclamar el Evangelio de Jesucristo. Quer que onde quer que estejamos possamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Y esta obra viene en estas dos maneras. El Espíritu Santo trabaja en mi vida y a través de mi vida. E esta obra pode ser feita de duas maneiras. O Espírito Santo entra na minha vida e trabalha através da minha vida. Es algo que tiene que ir complementario. É uma obra que tem que ser complementada. No podemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida Não posso permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida y yo no hacer nada. e eu não faça nada para mostrar essa obra. Va a la par. Es Tem una que vida haver de equilíbrio, comunión y de servicio. comunhão e serviço. A medida que eso está equilibrado, nosotros vamos creciendo y madurando E sempre que houver este equilíbrio, nós vamos crescendo e amadurecendo en la obra del Señor. na obra de Deus. Versículo 4. 4 diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Cuando lloramos en nuestras vidas Quando choramos na nossa vida, por nuestro fracaso, pelos nossos fracassos, por nuestros pecados, pelos nossos pecados, por reconocer realmente lo que hay en nosotros, por reconhecer realmente o que há dentro de nós, no tomamos de una forma superficial não olhamos isto como uma forma superficial, el pecado en nuestras vidas, o pecado nas nossas vidas, sino que reconocemos la trascendencia de lo que es el pecado, mas reconhecemos o mal que o pecado pode fazer. el mal que nos hace a nosotros Sim, ele ha dicho já. y el mal y lo que le ofendemos a Dios. E quanto ofendemos a Deus, Cuando somos realmente conscientes de la tragedia del pecado quando en nosotros, somos realmente conscientes da tragédia do pecado na nossa vida, que fue lo que llevó a Jesús a morir en una cruz por nosotros. e vamos a Jesus que morreu na cruz por nós,
eso tiene que producir en nosotros realmente lágrimas de dolor. E aí nós choramos lágrimas de dor quando reconhecemos o que Jesus fez por nós. Cuando esa actitud hay en nosotros de reconocer lo que nuestro pecado ha hecho a Jesucristo, Quando nós reconhecemos que a nossa atitude, o nosso pecado magoou a Jesus y clamamos a Dios por misericordia, e clamamos a Deus por misericórdia, aquí encontramos que hay consuelo. aqui encontramos na palavra de Deus que há consolo. El pecado destruye, rompe, O pecado destrói, maltrata, ensucia. suja. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener conciencia del daño que eso produce Y por a eso- nuestras vidas, Devemos ter consciência do mal que faz às nossas vidas, a nuestro alrededor à nossa volta y lo que ofende al Señor. e o quanto ofende ao nosso Deus. Tenemos que clamar para que realmente el Señor limpie el pecado de nuestra vida, Temos que clamar que realmente o Senhor limpe o pecado que há na nossa que vida nos dé el poder de su Espíritu Santo para poder vencer esas áreas que a Él le desagradan. e nos dê poder para vencer essas áreas que não estão bem. No te conformes con una vida mediocre, Não te conformes com uma vida medíocre. no te conformes con ciertos hábitos, Não te conformes com certos hábitos, ciertas debilidades certas que se debilidades están arrastrando día a día que te al arrastam pecado. dia a dia para o pecado. En Cristo tenemos victoria. Em Cristo temos vitória. En Cristo hay poder. Em Cristo há poder. No es una utopía, Não é uma utopia. es el poder del Espíritu Santo que se ha sido dado É o poder do Espírito Santo que nos foi dado para vivir una vida en victoria. a viver uma vida de vitória. Cuando realmente reconocemos nuestro pecado, Quando realmente reconhecemos o nosso pecado, lloramos y venimos delante del Señor, choramos e vimos diante do Senhor, hay consuelo, há consolo, hay esperanza, há esperança, hay realmente confianza de que Dios va a ayudarnos há confiança de que Deus vai ajudar-nos a superar, a superar, a vencer, a vencer, a ganar la batalla. a ganhar a batalha. Pero tiene que haber en nosotros ese reconocimiento de lo que produce el pecado. Mas tem que haver o reconhecimento em nós daquilo que o pecado pode destruir na nossa vida. No tomarlo de una forma frívola, superficial. Não ver as coisas de uma maneira superficial, que tudo muito Liviana. simples. Sim, tudo simples. Sino entender la tragedia que ha producido el pecado. Mas entender que realmente o pecado na vida de uma pessoa é uma tragédia. Pero que esa tragedia Jesucristo la ha ganado en la cruz del Calvario. Mas essa tragédia, Jesus a ganhou na cruz do Calvário. Murió, vino, dejó los cielos para venir a la cruz, para morir por tu vida y por mi vida. Veio para morrer na cruz pela minha vida e pela tua vida. Así que si tú tienes un corazón que llora por tus pecados, Así- eres bienaventurado. Assim, se tu tens um coração que chora pelos teus pecados, tu és bem-aventurado. Porque eres consciente de lo que realmente el precio que tuvo que pagar Jesús por tu vida. Porque és consciente do preço que Jesus pagou pela tua vida. Por lo tanto, es motivo de gozo y de alegría y de consuelo el poder venir delante del Señor con un corazón que llora y que se reconoce. Porque é sus pecados. motivo de grande alegria e regozijo vir aos pés do Senhor com um coração que chora e reconhece. Amén. Amém. Tercero. Terceiro? Sí. Sim. Versículo 5. Y con este ya acabamos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Hoy en día vivimos en una sociedad muy violenta. Hoje em dia vivemos numa sociedade muito violenta. Vemos en las escuelas cuántos niños están recibiendo bullying. Quantas crianças na escola são alvo de bullying? Cuántas mujeres están siendo, por lo menos en España, muertas por sus esposos, por violencia. Quantas mulheres, não só em Espanha, mas em Portugal, estão sendo mortas por violência doméstica? ¿Cuántos trabajadores están siendo explotados Quantos trabalhadores estão sendo explorados por las autoridades que tienen encima? pelas autoridades? Es una sociedad violenta que utiliza el poder para humillar
Temos uma sociedade muito violenta que utiliza o poder para maltratar. Jesús nos está diciendo a nosotros, Mas Jesus nos está dizendo: bienaventurados los mansos, bem-aventurados os mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. porque eles herdarão a terra. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 11, Em Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. y 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesús nos da el ejemplo de lo que es una vida mansa. Jesus nos dá o exemplo do que é uma vida mansa. No utiliza el enojo, el enfado, la ira Não utiliza a ira nem maltrata, para poder corregirnos, para poder enseñarnos. para nos poder ensinar e corrigir. Y esa es la misma actitud que tiene que haber en cada uno de nosotros. E essa é a atitude que deve haver em cada um de nós. Que podamos ser hombres y mujeres mansas de corazón. Que possamos ser homens e mulheres mansos de coração. Que la ira, que el enfado, que el enojo no reine en nuestras vidas. Que a ira e o ódio não reine nas nossas vidas, Sino que podamos vencer mas que possamos vencer toda actitud de enfado y de odio, de rabia en nosotros. toda a atitude de ira, de ódio, de De rabia. raiva, raiva dentro de nós, que possamos vencer Con el poder del Espíritu com o Santo. poder do Espírito Santo. Porque también hay una promesa, Porque também há uma promessa, de los cuales heredarán la tierra. os quais herdarão a terra. Dios pondrá en autoridad. Deus nos vai pôr em autoridade. Porque cuando realmente no hemos vencido la ira, el enojo, el enfado en nuestras vidas, Porque quando nós já vencemos a ira, o ódio nas nossas vidas, vamos a hacer daño a las personas que están bajo nuestra autoridad. nós vamos marcar as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Seamos padres, Quer seja pais, seamos maestros, sejam professores, seamos trabalhadores, líderes, líderes, cualquier posición en la que estemos. em qualquer posição que estejamos. Si no hemos sabido controlar la ira y el enojo, Se soubermos controlar a ira e o ódio, en vez de ser de bendición, vamos a ser em de vez de não daño. sermos bênção, vamos ser a bênção. Vamos a hacer daño a las personas. Se não vencermos a ira